Oi, eu prometi que ia mostrar para vocês as novidades, então temos o seguinte de novidade. Pia e banheiro estão meio que prontos, olha só, tá vendo? Aqui a banheira, aqui a pia. Ainda não colocou a privada e essas coisas, porque a gente vai precisar... vai fazer o chão ainda, né? E aí ia sujar o chão. Hipoteticamente, tá tudo assim, quase pronto, tirando o chão. Porque a casa já tá meio que limpa da obra. As coisas que tinham que terminar já estão terminadas. Agora falta detalhe. A pia aqui também, ó, da cozinha, que depois a gente vai passar cimento queimado. E é isso. Os acabamentos já estão a maioria feitos. E depois ainda depois do chão, de pintar, a gente vai ter que trazer as coisas pra cá. E claro, né, que além disso, mas é bom que a casa já tá com uma cara, apesar de eu estar um pouco desesperada. E eu aproveitei pra passar aqui, tô indo pro aniversário da Catarina, mas eu aproveitei porque eu quero mostrar pra vocês que eu vou usar o Insider em absolutamente todos os dias da minha vida, né? Porque estamos agora na Black Friday da Insider. E aqui, gente, sério, essa é a calça mais bonita, mais confortável. É assim, é uma coisa assustadora. Olha o corte dela, que maravilha. Que beleza que é esse corte. Sério, eu usei essa calça quase todos os dias da Flip, porque ela é, além de confortável, ela é linda, ela tem um corte lindo. E quero agora ter de várias cores, entendeu? E aí, como pra ir até a Catarina é uma viagenzinha, eu aproveitei pra usar. E também tá um clima em São Paulo tão esquisitinho. Um clima, uma coisa que você não sabe se tá calor, se tá frio, se tá frio, se tá calor. E as roupas da Insider costumam favorecer essas coisas, né? Então a gente já se vê no resto aí do meu dia. Mas aproveitem, usem meu cupom, o link tá aqui embaixo. E aí agora, durante esse mês de novembro, meu cupom é acumulativo, tá? Então vocês aproveitem, porque dá pra chegar até 40% de desconto nas coisas da Insider, assim. Então, assim, que maravilha. E detalhe, né? Vai ter mais desconto nas roupas, etc. E é bom que na Insider você pode comprar os kits. Enfim, sério, aproveitem. Ah, querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Estou aqui já faz algumas horas trabalhando em textos da Júlia Lopes de Almeida. Eu pensei agora, já no meio desse processo, que eu poderia mostrar para vocês algumas coisas. E por que processos e por que em textos da Júlia Lopes? Porque, por coincidência, algumas eu forcei essa coincidência, eu confesso, mas por uma grande coincidência, eu tô trabalhando com os textos da Júlia Lopes de Almeida para várias frentes. Primeiro, que vai acontecer logo, né? Não sei se esse vídeo vai ser lançado antes ou depois. Vai ter o clube de leitura da Biblion, um clube de leitura gratuito que eu faço a mediação. E o livro escolhido desse mês de novembro, que é o último do ano, diga-se de passagem, os encontros são toda a última quinta-feira do mês, é Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. E esse livro está na minha coleção com a Editora Planeta. Aliás, para os apoiadores que apoiam na recompensa ali de R$50, que tem um encontro comigo mensal via Zoom e agora Google Meet, eu até mostrei um spoiler desse Memória de Marta, da coleção. Olha como são as coisas. Porque tinha acontecido uma parada que agora não posso contar mais, mas enfim, e aí foi bem interessante. De qualquer jeito, eu faço, além do pós-fácil do livro, né, dos livros da minha coleção, eu também faço as notas, junto com a equipe editorial, mas como a gente costuma fazer
eu que escolhi os títulos, né, que vão para essa coleção com a Planeta, essa coleção de clássicos. Eu escolho os artistas, então eu direciono, convido os artistas. Eu que escolho os prefacistas, então o Alienista, que foi o primeiro que saiu, né, e por enquanto o único, porque o próximo só sai o ano que vem. Mas o Alienista do Machado de Assis, aí eu pensei na Malfeitona para fazer as ilustrações. O prefácio é da Daniela Arbex, falando da luta antimanicomial, e as notas minhas e o pós-fácio meu e notas minhas e da equipe editorial. Todos os livros vão ter isso, né? Então eu fico muito dentro desse livro durante um tempo, e aí é um livro que é obrigatório do vestibular, né, do ano que vem, da FUVEST. Então tá todo mundo falando a respeito. Eu já vou falar sobre ele em algumas aulas, e agora no clube, que eu tenho que ler, fazer minhas anotações e pensar, porque a mediação também envolve esse direcionamento, né? E quando eu tô fazendo as notas, eu tenho que ler com muito mais atenção, porque nada me pode passar, porque inclusive as notas, elas são de uma perspectiva histórica, de um fator histórico, e também algumas explicações de palavras mais difíceis, sabe? Que tem em todo livro clássico brasileiro, não tem jeito. Até porque a gente não pode mudar tanto a linguagem assim. A gente já faz algumas alterações gramaticais para nova norma ortográfica e etc. Mas ainda assim, né, a gente não vai mudar as palavras das coisas. Então, eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui e como que eu tô fazendo. E aí uma outra coincidência da vida é que uma editora me procurou para que eu fizesse um livro de estudos sobre 3 livros que estão no vestibular. E um deles, que é logo o primeiro que eu tenho que entregar em dezembro já, é Memórias de Marta, da Gira Lopes de Almeida. Então eu tô assim, absolutamente atravessada por Gira Lopes de Almeida e lendo com uma atenção que vocês não estão entendendo. Porque aí eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, pra já aproveitar. Eu tô relendo o livro, que não é a primeira vez que eu leio, fazendo as notas e fazendo o texto para esse livro de apoio, e também já fazendo algumas anotações aqui no meu caderninho, que fica sempre do meu lado, para eu comentar no nosso encontro do Clube do Livro da Biblião. Deixa eu mostrar para vocês. Então, vamos lá. Olha como que estão as coisas. Eu tenho do lado esquerdo, tenho 2 arquivos do Word abertos, né? E aí, um deles tá aqui, o meu texto que eu vou precisar fazer, né, para essa editora, do livrinho extra. Aqui atrás está o PDF do livro, que é um livro que está em domínio público, então não é pirataria, tá, gente? Isso daqui é um arquivo digital da Biblioteca Nacional, tá? E, além disso, nós temos aqui, né, as minhas notas. Então, olha só como são as coisas. Esse não é o arquivo final ainda. Normalmente, eu já tenho o arquivo final do Word para eu ir fazendo os comentários de acordo com as minhas anotações. Só que dessa vez eu tô muito adiantada, porque esse livro vai demorar para sair ainda. Então, a gente não tem o arquivo não passou pela revisora, pelo copydesk, né, que precisa de tudo isso antes do livro virar um documento em si. Então, eu tô fazendo isso num documento à parte. Quando o arquivo final chegar, eu vou acrescentar lá manualmente todas essas coisas. Então, como que eu tô fazendo aqui? Logo no capítulo 1, eu tô separando por capítulos, porque é assim que a gente tá fazendo também na edição física. E aí, eu tô colocando qual que é a frase e a minha nota, tá? Então, olha só, a primeira nota aqui já é sobre o termo mulata, né, que é usado. É um livro de 1890, se eu não estou enganada. Deixa eu até ver aqui. Memórias de Marta, 1899, né? É um livro de 1899. Então, esse termo era comum, era usado. Hoje em dia, esse termo não é mais legal, é uma expressão racista. Então, portanto, eu acho que é imprescindível que exista uma nota sobre isso. Então, essa daqui é a minha primeira nota. Depois vai passar, né, por várias coisas. Vão acrescentar também as notas da equipe editorial, da minha editora, que é incrível.
e assim vai. Então, já tenho aqui no primeiro capítulo 7 notas. Era para ser mais, mas eu vou dar uma segurada para não ficar muita coisa e não ficar o leitor não ficar nessa coisa de ter que consultar tudo como se fosse um dicionário, que não é essa a ideia. Então, agora eu vou pro capítulo 2, né? E também vou fazendo aqui o meu livrinho, né, pra editora. Basicamente, é isso que eu tô fazendo agora e também tô anotando aqui no meu caderninho algumas anotações que eu vou querer falar na hora da mediação. Vamos ver, eu tenho pouco tempo para entregar tudo isso e tenho pouco tempo para terminar de ler. Se eu conseguir terminar tudo num tempo hábil para o nosso clube, já vai ser bom, né? Mas eu vou mostrar mais coisas, logo eu volto. Era a doença, era o cansaço, porque ela, estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. Maravilhoso. Isso eu anoto no meu caderninho para falar lá no clube. Porque talvez eu não tenha como mostrar esses trechos e nem tenha que explicar tão claramente em notas. Mas a Júlia Lopes de Almeida, ela escreve esse livro no século XIX, no ápice ali, isso é a Memória de Marta, né? No ápice do naturalismo, da época naturalista. E, inclusive, ela fala sobre o cortiço 1 ano antes do Cortiço da Luiz de Azevedo, ou seja, é o primeiro livro que vai retratar o cortiço, né? Essas casas, esse espaço comunitário, normalmente que pessoas muito pobres, marginalizadas, acabam morando, né? E acabam tentando viver ali. Diferente do Aloysio de Azevedo, que era um cara mega racista, mega assim, problemático, que era um naturalista por si só e acreditava nas teorias científicas da época, a gente teve uma leitura conjunta do cortiço aqui, muito legal, que eu explico algumas dessas teorias científicas, falo sobre o cortiços, enfim, né, sobre a história do Brasil. Também teve uma leitura conjunta de Júlia Lopes de Almeida, mas aí no caso a gente falou da falência, que é uma outra história. É um livro, inclusive, depois do Memória de Marta. A Júlia já tá bem mais velha, né? Mas, de qualquer jeito, e aí, diferente da Aloysio, a Júlia traz aqui uma perspectiva de uma mulher já falando e num lugar que não é marginalizado e etc., mas falando dela vivendo no cortiço quando criança, né? Quando mais jovem. Então, assim, a perspectiva feminina, inclusive até o título que eu mostrei pra vocês, que eu tô fazendo do livrinho, que eu tô fazendo pra essa editora, é meio que isso que eu botei, né? Memória de Marta, o protagonismo feminino em um ambiente de vulnerabilidade. De qualquer jeito, ainda assim, a Júlia Lopes de Almeida é um produto do seu tempo. Ela é amiga da Luiz de Azevedo, ela é amiga de todos os naturalistas da época e também acaba acreditando um pouco nas coisas que eram defendidas ali. Porque ia ser muito difícil, sobretudo ela, que tinha um certo dinheiro, fazia festas para essa galera e tudo, né? Ela fugir dessa compreensão geral. E aí, porque essa frase mostra muito, muito isso, né? Ela tá falando sobre uma menina que mora num cortiço e que tá passando por uma situação horrorosa e é uma menina muito boa, mas que tá passando por um sofrimento tremendo. E aí ela começa a ficar doente, começa a ficar cansada e tudo mais. E aí a frase né? Ela era a doença, era o cansaço, que dava uma tristeza impressionadora, porque essa menina, estupidificada pelo meio, nem tinha consciência do sofrimento. Isso é uma característica do determinismo social. Você é um produto do seu meio, né, do seu tempo histórico e da sua raça. Então, se você for, que é uma coisa que o Luiz de Azevedo coloca em todos os personagens dele, se você for pro cortiço, se você viver num cortiço, você pode ser naturalmente bom, você pode nascer bom, mas a sociedade vai te corromper, o cortiço vai te corromper.
No caso do Cortiço, do livro Cortiço, por exemplo, o melhor símbolo é o Jerônimo, que é um português, ele é trabalhador, ele é um homem branco, europeu, ele é ótimo, um marido exemplar, um trabalhador exemplar, um homem exemplar, mas quando ele tem que morar no Cortiço, ele se apaixona por Rita Baiana, que é a mulata, o termo aí, que tá ali só para representar a sensualidade exacerbada, né? E ela vai condicionar esse homem, ela, a Rita Baiana e o Cortiço vão fazer com que o Jerônimo, esse homem bom, vire até um assassino. E aí tem uma frase no Cortiço que é: Jerônimo abrasileirou-se. É o que tá escrito aqui no final, né? Essa menina, ela pode ser até boa, mas ela tá sendo estupidificada, ela tá ficando tão estúpida quanto o meio em que ela vive. Eu amo literatura quando você explica essas coisinhas, porque é tão gostoso saber disso, entender disso, sabe? Por isso que eu trago aqui. Já volto. Eu faço isso constantemente. Começa a vir a diversão. Eu começo a me divertir com pessoas. Muitos de vocês já devem conhecer que a gente tem uma nova gerente também, que é a Luciana Fraqueta. Pois bem, estou aqui de volta para falar sobre, enfim, leituras, o que eu fiz nos últimos tempos, etc. Primeiro que comecei e terminei A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. Eu já li, eu acho que quase todos os livros dela, com os que saíram, né, aqui no Brasil, pela Todavia, com exceção daquele livro sobre mulheres que ela tem, um estudo sobre mulheres, que tá lá em casa, eu quero muito ler, mas eu ainda não li. Mas eu li A Boa Sorte e eu li A Ridicularidade Nunca Mais Te Ver e O Perigo de Estar Lúcida. A Ridicularidade Nunca Mais Te Ver, eu tenho até um vídeo aqui no canal a respeito, eu odiei, achei péssimo, assim, mas eu, ao mesmo tempo, fiquei falando sobre ele durante meses e meses. Ele tomou conta da minha cabeça mesmo tendo achado um livro ruim. Depois, A Boa Sorte, eu achei um livro ok, nada demais, eu lembro da história, vira e mexe, lembro de algum trecho, mas também não foi, nossa, meu Deus, mudou minha vida. O Perigo de Estar Lúcida, eu achei sensacional, achei muito bom. Tem vídeo aqui no canal onde eu explico sobre a loucura na literatura, eu vivo usando dados dele. Eu não sou tão fã da escrita da Rosa Monteiro em si. Não sei, o jeito que ela escreve, eu acho que me parece meio forçado uma conversa, parece que ela quer forçar uma conversa. Mas, ainda assim, eu gostei muito desse livro. E aí, a Todavia lançou agora esse daqui, que é A Louca da Casa. A Louca da Casa, basicamente, é como ela chama a criatividade. E esse A Louca da Casa, na verdade, é o primeiro livro dela. Então, eu questionei um pouco também esse lugar. Eu acho, não sei, tá? Isso daqui, opiniões da minha cabeça, mas eu tenho a sensação que eles pegaram A Ridicularidade Eu Nunca Mais Te Ver, que foi o primeiro, e ele fez muito sucesso. Aí eles foram pra Boa Sorte, que era um romance que estava sendo lançado, acho que na época, junto. Então, aí foram lançando. E aí O Perigo de Estar Lúcida. E aí agora que a Rosa Monteiro tá fazendo muito sucesso, eles falaram, então vamos pegar aquele primeiro dela, comprar os direitos também. Isso fez com que quem lê nessa ordem não vai gostar desse livro, possivelmente. Eu detestei esse livro. Eu achei, para além de mas tudo bem que eu também já não gosto da escrita dela, mas é que, para além de mal escrito, é um livro ruim que dá para ver que ela ainda está se formando enquanto escritora. Essa é a sensação que eu tive. A ideia é muito boa, tá? Ela tá falando sobre a criatividade, tá usando essa frase, na verdade, que é de uma santa, né? Que é atribuída a uma santa, de que a criatividade é a louca da casa. Ela, inclusive, é quase um livro de autoajuda, é quase um livro de não ficção. Quer dizer, é um livro de não ficção, né? Mas é quase uma conversa entre amigas, né? Entre você, leitor, e a escritora. E ela tem uma ideia ótima, que é a seguinte: ela vai falando sobre as coisas, ela te dá dados, às vezes, super contundentes, às vezes ela fala sobre a vida dela, sobre a escrita dela,
E aí, por exemplo, ela nos apresenta a Martina, que é uma irmã gêmea que ela tem, e aí, pra comparar, ela começa a comparar com a irmã dela, com outros irmãos gêmeos de escritores. Por exemplo, os escritores que contavam que, acho que é o Mark Twain que fala que o irmão gêmeo dele morreu afogado numa banheira e eles eram muito parecidos, só que aí eles tinham uma pulseirinha, sei lá, uma etiquetinha falando quem era quem. E aí, quando esse irmão gêmeo morre, até hoje não sabemos quem era quem, se quem morreu foi o Mark ou se quem morreu foi outro irmão gêmeo. Nem lembro se é o Mark Twain exatamente. E a gente também não sabe se essa informação é verdadeira ou não. Aí também cita outros irmãos gêmeos, uma irmã gêmea de um outro escritor que morreu de fome e que por isso talvez na literatura dele e até na aparência física dele ele assumisse tanto esse lugar da satisfação de comida, enfim, e assim vai. E aí ela apresenta a Martina, que é essa irmã gêmea dela, que é muito diferente dela e que é casada, tem filhos, é muito feliz do casamento, é organizada, é ótima, enquanto a Rosa Monteiro é desorganizada. No decorrer do livro, ela conta sobre o encontro que ela teve com um ator de Hollywood famoso. Depois, ela reconta essa história, como se ela não tivesse contado essa história anteriormente, e aí ela conta uma outra versão da história absolutamente diferente, e aí ela traz a Martina de uma outra maneira, essa irmã gêmea dela de outra maneira. E assim vai indo. Ela conta a história 4 ou 5 vezes, desse ator hollywoodiano que ela tem um encontro e dessa irmã Martina. E no final do livro, ela conta uma história absolutamente diferente que até faz com que a Martina não exista. Ou seja, ela fica questionando, então por isso que a ideia é ótima, ela fica questionando esse lugar, do lugar da ficção e do lugar da literatura, sobre como a gente vai acreditando no que o autor nos entrega, sem questionar minimamente se aquilo é verdade ou não. A gente não faz pesquisa. Quando ela, lá no Perigo de Estar Lúcida, me entrega porcentagens de pesquisa sobre escritores, que escritores têm uma maior tendência a serem bipolares, a se matarem, etc., eu acredito piamente naquilo, né? E não questiono. E Virginia Woolf já dizia que a gente tem que ler um livro como se ele fosse uma pergunta, né? E a gente não faz muito isso nesse sentido, a gente não questiona esse lugar da escrita. Então isso é muito interessante, mas ainda assim eu sinto aqui acho que falha, a maneira como isso é apresentado falha, sabe? Não me senti exatamente muito conectada com esse livro, mas lembrando que eu já parto de um lugar que não é muito fã da escrita da Rosa Monteiro. Eu gosto das ideias que ela tem, mas eu não sou muito fã da escrita dela em si, tanto de não ficção quanto de romance, tá? Apesar de que ela tem ótimos títulos, diga-se de passagem. Aliás, ela participou do podcast do Todavia, que eu faço a apresentação e o roteirismo, né? Pré-edito, enfim, faço tudo. E num episódio sobre a loucura na literatura, ela faz uma participação respondendo a minha pergunta se todo artista é louco. Muito legal, assim, muito simpática ela. Mas é isso. Além disso, eu terminei de ler Memórias de Marta, tô terminando o meu livro, né, o freela que eu tô fazendo. Logo, logo apareço aqui de novo para contar um pouco sobre esse processo todo e finalizar o vídeo com vocês. Também estou lendo o livro que virou filme agora, do Rubens Paiva, e o livro do Vitor Martins, que eu encontrei com ele no lançamento do novo selo de romance da Companhia das Letras. E aí ele me deu o livro que eu não tinha, não sei por que eu não tinha, chama Bloom, ó, tem até Bottoms. E aí eu comecei a ler e enfim, mas não terminei ainda, então acho que no começo, quase no meio, assim. Enfim, e gosto muito da literatura do Vitor Martins. Até daqui a pouco. Esse vídeo ficou muito maior do que eu imaginava, então eu vou finalizá-lo por aqui. Para avisar que eu terminei, né, as notas pro Memórias de Marta da minha coleção. Eu já li, o nosso encontro da Biblion vai ser na quinta-feira, a última quinta-feira do mês, e vai ser o último encontro desse ano, depois só ano que vem. E é de graça, aproveitem, vou deixar o link aqui embaixo. Outra coisa, acabei as notas para a coleção, ainda não tem previsão de quando vai sair, a gente está na preparação do livro ainda, e é interessante porque
A edição que eu peguei é uma das últimas que a Júlia Lopes fez, inclusive é uma edição antiga, né, com uma gramática super antiga. Eu preferi pegar a edição da biblioteca pública do que pegar uma já editada por uma editora, né, para eu entender ali a dinâmica. Porém, todavia, contudo, existem muitas versões e existem, né, uma pesquisadora da Júlia Lopes de Almeida, estava lendo a tese dela de mestrado, ela conta que nessas versões que existem, parágrafos foram totalmente suprimidos, assim. E aí ela mostra alguns trechos e é muito louco, porque assim, trechos absolutamente inexistentes na versão que eu li. Então, eu tô conversando com a equipe editorial para entender qual das versões a gente vai pegar. Eu tô tendendo para uma das versões que tem alguns símbolos ali que a Júlia colocou, mas que depois ela suprimiu. Mas eu não sei se a editora vai preferir pegar essa versão do meio ou se vai preferir em prol desses símbolos e tudo, ou se vai preferir pegar a última versão da obra, que possivelmente tenha sido o que a autora gostaria, porque, né, foi a própria decisão da própria autora tirar esses parágrafos. Mas é muito interessante, não sei se já citei aqui nesse trecho, mas eu fiz 141 notas, e vai ter mais se a gente pegar esse texto aí, né, que tem parágrafos extras. E com certeza vai ter mais, porque a própria equipe editorial da Planeta faz uma leitura, faz o cotejo, faz a revisão, contrata especialistas para que, enfim, a gente tenha uma obra super completa, né? Para além, claro, de quem vai fazer o prefácio, para além do meu pós-fácio e para além da artista que fez as artes para esse livro. Mas queria só dizer, finalizar aqui esse vídeo longão para dizer, inclusive usando o Insider, gente, esse top é uma maravilha. Minha vida está um absoluto caos, assim, tá combinando com a obra. Essa obra que acabou atrasando, eu num apartamento sem internet e tendo que me virar, e aí agora eu não vou poder nem ficar mais lá no apartamento porque a gente tá mudando o chão e eu não posso levar o Chico. Então, usar roupas como essa, que não amassam, que são confortáveis, que aguentam aí, que eu não preciso ficar me preocupando muito, sabe? É a melhor coisa. Então, enfim, quis mostrar, esse é o último vídeo do mês com eles, então eu quis mostrar essa última peça aqui. De qualquer jeito, inclusive eu queria, várias perguntas, né? Mas eu queria muito entender com vocês se essa dinâmica técnica, eu tô sentindo que os meus vídeos estão com uma qualidade muito inferior tecnicamente, mas por isso, porque eu não tô conseguindo, sabe, me organizar, e final de ano é caos para todo mundo, né? Isso tem incomodado vocês? Eu cheguei a perguntar para os apoiadores há um tempo se incomodava vocês a possível falta de qualidade técnica, porque é isso, eu começo a ter, as próprias gravações desse vídeo, né, foram no meio da madrugada, eu falando meio baixinho para não acordar o meu namorado que estava dormindo do lado. Então assim, né, é isso. Mas se vocês acharem que sim, não tem importância, a gente começa a fazer uma gravação de vídeos que sejam com cenário, quer dizer, agora não vai dar, né, mas enfim, em algum momento com cenário, com microfone, com tudo fixo, né, e não mais dessa dinâmica aqui que tete a tete, falando dessa maneira meio até descompensada, sem um roteiro, sem nada. Dito tudo isso, eu só queria finalizar para falar sobre como é interessante Júlia Lopes de Almeida ter sido uma mulher, uma escritora tão apagada no decorrer da história, né? Ela era a escritora mais lida ali no século XIX, no finalzinho do século XIX. Memórias de Marte, especificamente, que está na lista da FUVEST, é o primeiro livro dela, mas ela fala sobre, a primeira vez, sobre o Cortiço, um ano antes do Cortiço da Luiz de Azevedo, e ela não tem essa tendência tão naturalista quanto o Aloysio, então ela coloca uma possibilidade dessa protagonista se recuperar. E detalhe, né, é uma mulher narrando a história. E essa mulher que acaba se mudando para o Cortiço, que é a Marta, inclusive tem um jogo, né, é a Marta mãe e a Marta filha, porque é meio que uma história de que a filha vai ter que viver as mesmas coisas que a mãe viveu, né? A filha, que chama Marta, vai só repetir, porque é assim a sociedade, né? Mas é uma história que dá a possibilidade de uma ascensão social, de uma mudança de sociedade, dessa menina, que através do ensino, da educação. Mas, tudo bem falar spoiler de um livro clássico, gente? Porque é muito doido, porque o final do livro
triste, né? A última cena é com uma morte e... Isso vou tentar não dar spoiler, mas de qualquer maneira, mesmo com a ascensão social que ela tem, que a Marta, a filha, tem, que ela sai do cortiço, ela começa ela vira professora, ela sabe ler e escrever, ela dá aula, ela tem já uma liberdade financeira, mas ainda assim ela percebe que ela vai ter que casar. Porque, enfim, uma sociedade não vai conseguir considerá-la uma mulher de verdade. Tem uma frase maravilhosa que é: a reputação da mulher é essencialmente melindrosa, como cristal puro, o mínimo sopro enturva. É isso, né? Ela luta o livro todo para sair daquele lugar, e aquela alcova que ela chama, e para não reproduzir as mesmas coisas que os vizinhos fazem. Sei lá, tem um menino de 14 anos que vira alcoólico, vira viciado em álcool e que, enfim, acaba morrendo em situações absurdas. A negligência em relação à doença, a situação paupérrima, as doenças em si, né, que vão passando de um para os outros, a fome, enfim, tudo isso. Ela consegue sair dali, ela consegue ter uma ascensão, mas ainda assim não serve para nada por conta do gênero que ela tem numa sociedade machista como ela vive, assim. É uma crítica também, né? Enfim, por que a gente não lê mais Júlia, né? Em A Falência ela também faz isso. Enfim, que é o livro talvez mais conhecido da Júlia Lopes de Almeida. Quer dizer, por hora, né? Porque agora, com esse livro Novo Veste, talvez seja mais conhecido ainda. Enfim, tem muita coisa pra falar, daria um vídeo de mais 10 horas. Olha, 7 minutos a mais, meu Deus do céu. Beijo, obrigada, apoiadores, e obrigada a todo mundo. Tchau!